بعد الله مثلك في بدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiríssimo lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até no dia do juízo final. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fiqh al-Islami, ainda no capítulo de Hajj. Vamos falar hoje sobre Arkan al-Hajj wa Wajibatuhu. Nós, na última aula, demos alguma introdução sobre os pilares e ações obrigatórias no Hajj. Pilares e obrigações de Hajj. E havíamos dito o seguinte, que em termos de número, termos numéricos, o Hajj tem 4 pilares. O primeiro pilar é al-Ihram, que é o Niyya, a intenção. E este Niyya, dissemos que o Hajj, por ser uma adoração absoluta, não é válido sem a intenção. Isto por unanimidade de todos os muçulmanos. É uma adoração. E tudo aquilo que é adoração, então não é válido sem a intenção. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat". As ações serão recompensadas de acordo às intenções. Então, o Hajj não é uma exceção, caros irmãos. É uma adoração absoluta. É uma adoração absoluta. O primeiro pilar do Hajj é al-Ihram. É um termo que se usa muito no capítulo do Hajj. Além de dizer an-Niyya, disse al-Ihram. E temos também o outro pilar, que é al-Wuqufu bi-Arafa. Parada, o segundo neste caso. Parada no Arafa. A pessoa permanecer no Arafa. Parar, mesmo que seja por um instante. A pessoa parar. Concretizar esta parada. Concretizar esta permanecer, mesmo que seja por algum instante, no Arafa. E Arafa é um lugar, é um local onde todo aquele que vai fazer a Hajj é obrigado a parar lá naquele local, a permanecer lá naquele local. Qual é o período de permanência? O período de permanência da Arafa é ووقت الوقوف من بعد الزوال إلى يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. É a partir da hora de Zawal do próprio dia de Arafa. O dia de Arafa é dia 9 de Dhul Hijjah. Então, a partir do dia 9 de Dhul Hijjah, na hora de Zawal, inicia a parada no Arafa. E termina dia 10, que é o dia de Nahar, o dia do sacrifício, o dia de Eid, neste caso, para os que não vão fazer o Hajj, que não foram fazer a Hajj. Dia 10, na hora de Al-Fajr, logo que entrar a hora de Al-Fajr do dia 10 de Dhul Hijjah, termina a parada no Arafa. Tá? A pessoa pode parar na hora de Asr até Maghrib, pode parar de Maghrib até Isha, de Isha, desde que seja depois de Zawal do próprio dia de Arafa,
e que não seja depois de Al-Fajr do dia 10, que é o dia de An-Nahr, o dia do sacrifício. Começa do dia na hora do Zawal, do próprio dia 9, que é o dia de Arafah, até o dia seguinte, logo que entrar a aurora, termina a parada no Arafah. Termina a parada no Arafah. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, caros irmãos, Al-Hajj Arafah. O Hajj é Arafah. Ou seja, o Hajj, para ser aceito, então a pessoa tem que parar no Arafah. Para ser aceito, tem que parar no Arafah. E dissemos que este hadith consta dos registros de At-Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim, في المستدرك, e o Sheikh Al-Albani classifica este hadith como sendo um hadith autêntico. O terceiro pilar, caros irmãos, Tawaf Ziyara. O terceiro pilar do Hajj é Tawaf Ziyara, ou seja, Tawaf de visita. Há um tipo de Tawaf, são termos, denominações de alguns rituais que estão incorporados, que estão inseridos dentro do pacote do Hajj. Hajj é um pacote, mas lá dentro existem vários rituais que a pessoa deve observar. E um desses rituais, uma dessas práticas que estão inseridas no pacote do Hajj e que também faz parte dos pilares do Hajj é Tawaf Az-Ziyara. O Hajj todo ele é um processo, é um conjunto de práticas. Aquilo que nós dissemos na definição do Hajj, práticas específicas em lugares específicos, de uma maneira específica. E um desses rituais, uma dessas práticas que se observa durante a prática do Hajj é Tawaf Az-Ziyara, e é pilar. Tawaf Az-Ziyara é pilar, o Tawaf de visita. Wa yusamma Tawaf al-Ifada. E tem uma outra denominação, se calhar, caro irmão, pode ouvir às vezes Tawaf Az-Ziyara, outros denominam o mesmo Tawaf como Tawaf al-Ifada, também é a sua denominação. لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة. Por que se chamou de Tawaf al-Ifada? Porque este Tawaf acontece após a saída de Arafah. Afada, yufidu é sair, abandonar o local e ir-se radicar no outro, ou ir para um outro. Afada, yufidu. Então, temos este Tawaf al-Ifada. Chamou-se de Ifada porque acontece depois das pessoas terem saído do campo de Arafah, do local de Arafah. E esse Tawaf não é feito antes da permanência ou da parada no Arafah. É feito depois da permanência, depois da parada no Arafah. Por isso chamou-se de Tawaf al-Ifada, que começa logo no próprio dia 10 de Dhul Hijjah. Temos لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ويسمى طواف الفرض. Também tem uma outra denominação, é chamado de Tawaf al-Fard, e é um pilar por unanimidade dos muçulmanos, por unanimidade dos álimos, os teólogos muçulmanos. Todos estão unânimes em afirmar, em dizer que o Tawaf al-Ifada, ou Tawaf al-Fard, ou Tawaf al-Ziyara é pilar do Hajj. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Al-Quran: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran,
o seguinte: Thumma liyaqdu tafathahum. E em seguida que se asseiem, tafathahum, podem em seguida se, podemos assim dizer, tirar aquela roupa de ihram, porque lá no Arafah estávamos vestidos de um traje específico. Depois podemos já tirar aquela roupa depois da permanência no Arafah, depois de cortar o cabelo, rapar o cabelo, diminuir o cabelo, já podemos cortar as unhas, aquilo que era proibido enquanto estávamos de ihram, podemos nos perfumar, aquilo que era proibido quando estávamos de ihram, e liaqdu tafathahum, depois que se asseiem. E em seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz: waliyufu nudurahum, e que sejam fiéis a seus votos, às suas promessas. E em seguida Allah diz: wal yatawafu bil bait al-atiq, e que circundem a casa antiga. Então, é uma ordem, e que circundem a casa antiga. A casa antiga é uma qualidade. Aqui é alusão ao Kaaba, é a casa antiga. Inna awwala baitin wudu'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. A primeira casa que foi estabelecida na face da terra para se adorar Allah subhanahu wa ta'ala é aquela que está em Meca, que é o Al-Kaaba. Então chamou-se de Beit Atiq. Allah denominou de Beit Atiq, a casa antiga, que é o Al-Kaaba. Então é obrigatório fazer o Tawaf, circundar em redor do Al-Kaaba. E este Tawaf chama-se Tawaf Al-Ifada. É um pilar. Só vai fazer a Hajj e não faz esse Tawaf Ziyar ou Tawaf Fard, Tawaf Al-Ifada, este Hajj está comprometido. Este é o terceiro pilar. O primeiro é Al-Ihram, que é a intenção. O segundo pilar é a parada no Arafah. O terceiro é Tawaf Az-Ziyar ou Tawaf Al-Ifada. O quarto e último pilar do Hajj, caros irmãos, é As-Sa'yu Bayna As-Safa wal-Marwa, wa huwa ruknun لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. Este hadith consta dos registros de Imam Muslim, rahimahullah. O que é isso de as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa? Percorrer entre as colinas de Safa e Al-Marwa. Colinas, umas pequenas montanhas, estão ali. Agora, com a expansão do próprio masjid, aquilo está dentro do circuito, do círculo do masjid de Meca, do Masjid al-Haram. Mas está tudo identificado, está tudo bem identificado, está tudo bem claro. A pessoa vê, esta é colina Safa, esta é a colina Marwa, as pequenas montanhas. Então, percorrer entre essas duas pequenas montanhas, essas duas colinas, é um pilar. E este processo, a pessoa ir no Safa, depois ir para Marwa, Marwa Safa, Safa Marwa, Marwa Safa, este processo chama-se as-sa'yu, percorrer entre as duas colinas, entre Safa e Marwa. E são 7. De Safa, começa ali no Safa, vai até Marwa. 1. Marwa, Safa. 2. Safa, Marwa. 3. Marwa, Safa. 4. Safa, Marwa. 5. Marwa, Safa. 6. Safa, Marwa. 7. Já está.
Então a pessoa deve percorrer entre Safa e Marwa. وهو ركن لحديث عائشة. Então, percorrer entre Safa e Marwa é pilar, conforme relatou Aisha radiyallahu anha, dizendo: Allah não completa, veja só, Aisha radiyallahu anha disse: Ma atamma Allahu hajja mri'in. Allah não completa o hajj, wala umratahu, o hajj, nem o umra, e nem o umra de alguém, lam yatuf baina Safa wal Marwa, de alguém, caros irmãos, que não percorreu entre as colinas de Safa e al Marwa. Se a pessoa não percorreu, não fez o saio entre Safa e Marwa, então Aisha radiyallahu anha diz que o seu hajj não é completo, porque esta ação é pilar. É pilar do hajj. Percorrer entre Safa e Marwa. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Este hadith رواه أحمد وابن خزيمة والبيهقي. E o Sheikh Al-Albani classifica como hadith autêntico. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Percorrem entre as colinas de Safa e Al-Marwa. É uma ordem do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa'u baina Safa wal Marwa fa inna Allah kataba alaykum as-sa'ya. Isa'u fa inna Allah kataba alaykum as-sa'ya. Percorrem entre as colinas de Safa e Marwa, pois Allah prescreveu para vós o sa'i. Sa'i é esse processo que nós explicamos aqui, que é percorrer entre Safa e Marwa. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها. Caros irmãos, e o hajj não é completo sem estes pilares. Sem estes pilares. فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. Pelo que aquele que deixar destes pilares, que é intenção, parada no Arafah, fazer tawaf al-ifada e sa'i baina Safa wal Marwa, não estará completo o seu hajj até realizá-lo. Não há como. O seu hajj não há de ficar completo sem realizar esses 4 pilares, todos. A pessoa que pretende fazer hajj, o hajj a pessoa deve realizar esses 4 pilares. Se a pessoa não realizar esses 4 pilares todos, o seu hajj não é completo, até ele realizar. Vamos ver também outro assunto relacionado com o hajj, caros irmãos, é o wajibatul hajj, obrigações do hajj. Wajibat al-hajj, as obrigações do hajj. Al-ihram min al-miqat al-mu'tabar lahu shar'an. A primeira ação obrigatória, caros irmãos, é a primeira ação obrigatória. Acabamos de ver os pilares. Agora são obrigações. A primeira obrigação do hajj, obrigações do hajj, a sua primeira é intencionar o ihram a partir de miqat correspondente de acordo à Sharia. A pessoa deve fazer a intenção. A pessoa deve fazer a intenção a partir do local considerado que o Sharia traçou. Para fazer. Para aqueles que estão em Medina, devem fazer ali.
que o local onde o Nabi sallallahu traçou. Os que são de Najd tem um local onde o Nabi sallallahu traçou, que é Qarnul Manazil. Os que são de Sham, também o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou, que é Juhfa. Os que são de Yemen, o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou, que é Yalamlam. Os que são de Madina, Dhul Hulayfa, e assim sucessivamente. Os que vivem depois desses miqates devem fazer das suas residências, do seu povoado. Aqueles que pretendem passar por aqueles lugares traçados pelo Nabi, devem fazer também naqueles lugares traçados pelo Nabi. E assim sucessivamente. Para dizer que deve-se fazer o miqat num lugar estabelecido shar'an. Os residentes de Meca fazem também nas suas residências, porque já estão lá em Meca. Isto é obrigatório, caros irmãos, fazer o ihram, fazer a intenção nos lugares estabelecidos a partir dos miqats estabelecidos de acordo com o Sharia. Esta é a primeira ação obrigatória. A segunda obrigação do Hajj, caros irmãos, é al-wuqufu bi Arafa ila al-layl liman ataha naharan. Liman ataha naharan. É pernoitar no Muzdalifa, é a paragem no Arafa. Aliás, é a paragem no Arafa até a noite para aquele que chegar lá ao longo do dia. E nós, quando estávamos a falar dos pilares, caros irmãos, esclarecemos uma coisa muito importante sobre o momento que começa a parada no Arafa. Dizemos que começa a partir do Zawal do dia 9, que é o próprio dia de Arafa, até a hora do Al-Fajr do dia seguinte, que é o dia 10 de Dhul Hijjah. Nós temos uma variedade de pessoas. Tem aqueles que chegam no Arafa de dia e tem aqueles que por alguma eventualidade não conseguiram chegar no Arafa de dia, só chegaram por aí na hora de Isha no Arafa ou na hora de Maghrib. Para quem chegou de dia no Arafa, quer dizer, depois do Zawal, chegou lá, por exemplo, às 13, às 14, às 15, é obrigado a permanecer lá uma parte da noite. E a noite começa depois de Maghrib. A pessoa não deve sair de lá antes de Maghrib. Antes de se confirmar o pôr do sol. Depois de confirmar-se o pôr do sol, aí sim, a pessoa pode sair de Arafah. Para aquele que chegou lá de dia. Agora, aquele que por alguma eventualidade, por alguma razão, não conseguiu chegar no Arafah de dia, só chegou depois do pôr do sol, ele pode permanecer por algum instante e depois sair. Ou pode pernoitar lá e depois, quando entrar a hora do Al-Fajr, abandonar o Arafah. Aqui temos dois tipos de pessoas. Quem chegou de dia no Arafah é obrigado a ficar uma partinha da noite. Logo depois de Maghrib, confirmar-se o pôr do sol, ele já pode abandonar. Porque aí já ficou algum instante da noite. Isto é obrigatório. Al-wuquf bi Arafa ila al-layl liman ataha naharam. Por isso nós já vamos de ver que a maior parte no Arafa saem depois de Maghrib. Quer dizer, quase todos que chegaram de dia no Arafa saem depois de Maghrib. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب. Isso por quê? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam parou até ao pôr do sol. Parou no Arafa até ao pôr do sol. E o Nabi foi aquele que disse: "Khudu anni manasikakum." Levem de mim os vossos rituais de Hajj. Façam o Hajj assim como eu fiz.
O mesmo que o Nabi disse no salat: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam salat assim como vocês viram me fazendo. Então, quando o Nabi fez Hajj, ele permaneceu no Arafah até o pôr do sol. O Nabi disse: levem de mim os vossos rituais de Hajj. Temos que seguir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daí é obrigatório para quem chegou de dia no Arafah permanecer até o pôr do sol. Kama sayati fi sifati hajjatihi wa qala khudhu anni manasikakum. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: levem de mim os vossos rituais. Este é o segundo pilar, a segunda ação obrigatória. A terceira prática obrigatória do Hajj: al-mabitu bi Muzdalifa laylat an-nahr ila muntasaf al-layl in wafaha qablahu li fi'lihi dhalika sallallahu alayhi wa sallam. Pernoitar no Muzdalifa na noite de Nahr, quer dizer, na noite do sacrifício, na noite de Eid. Para quem está a fazer Hajj, deve pernoitar no Muzdalifa na noite 10 de Dhul Hijjah até meia-noite. Até meia-noite, se chegar antes. Tem aquele processo de sair-se de Arafah para Muzdalifa. Há outros que chegam no Muzdalifa cedo, antes da meia-noite. Esses devem permanecer no Muzdalifa até meia-noite. Não devem abandonar o Muzdalifa antes da meia-noite. Para aqueles que chegaram no Muzdalifa, saíram da Arafah, porque depois de sair da Arafah, as pessoas vão para Muzdalifa. Outros chegam ao Muzdalifa antes da meia-noite. Para os que chegarem no Muzdalifa antes de meia-noite, então é obrigatório, é wajib, permanecer no Muzdalifa até meia-noite, pernoitar no Muzdalifa. Não deve abandonar o Muzdalifa antes da meia-noite. Deve pernoitar no Muzdalifa. Se chegar antes, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, caros irmãos, chegou no Muzdalifa e pernoitou. Não abandonou Muzdalifa antes da meia-noite. Então é um erro para os que estão no Muzdalifa saírem, abandonarem o Muzdalifa antes da meia-noite. Al-mabitu bimina layali ayam at-tashriq. Caros irmãos, outra prática obrigatória do Hajj, que é a quarta, o pernoite no Mina. O pernoite no Mina nos dias de At-Tashriq. Quer dizer, tem que pernoitar no Mina nos dias de Tashriq. Quais são os dias de Tashriq? É o dia 11, 12 e 13 de Dhul Hijjah. 11, 12, 13. Os dias 11, 12 e 13 de Dhul Hijjah, a pessoa deve pernoitar no Mina. É obrigatório pernoitar no Mina nos dias 11, 12 e 13. Temos Ramyul Jamarat Murattaban. Ramyul Jamarat Murattaban. Outra ação obrigatória do Hajj é realizar o apedrejamento seguindo a sequência. Realizar o apedrejamento seguindo a sequência. Havemos de ver também essa sequência que se refere. A sequência que se refere, exatamente, havemos de ver lá mais para frente, inshallah. Como é que esse apedrejamento é feito? Qual é essa sequência que deve ser observada nesse mesmo apedrejamento? Temos outra ação obrigatória. Al-halqu aw at-taqsir. Liqawlihi ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wa li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam wa amruhu bidhalik. Rapar ou cortar
os cabelos, conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Alcorão: estando com vossas cabeças rapadas ou curtos, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, estando com vossas cabeças rapadas ou curtos. Isto porque também o Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou para que aquele que faz Hajj rape ou diminua o seu cabelo. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. Caros irmãos, outra prática obrigatória, temos Tawaf al-Wada, Tawaf de despedida. É obrigatório realizar o Tawaf de despedida, menos para a mulher no período menstrual ou que está no pós-parto. Conforme o hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, diz: as pessoas foram ordenadas para que seja o último compromisso delas na casa sagrada, excepto foi amenizado para a mulher menstruada. O Nabi sallallahu ordenou que a última ação fosse o Tawaf al-Wada, o Tawaf de despedida. A pessoa deve fazer um Tawaf de despedida no Al-Kaaba e daí deixar Meca, abandonar Meca já para outros destinos. Excepto a mulher, quando estiver no seu período, ela já foi facilitada, pode não fazer esse Tawaf. Não é obrigada a mulher que esteja no período menstrual, porque torna-se difícil para ela, não deve fazer Tawaf. E a mulher também que está no pós-parto, suponhamos a mulher foi lá grávida, depois teve parto lá, então ela não deve fazer o Tawaf. Foi amenizada esta situação da mulher que está no período menstrual e a mulher que está no pós-parto, uma mulher haid e uma mulher que está no nifas. Essas são obrigações, são os atos obrigatórios no Hajj. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. Este hadith رواه الدارقطني والبيهقي. Este hadith está a dizer o seguinte, que quem, ou aquele que deixar uma dessas obrigações intencionalmente ou por esquecimento, deve cumprir o dam, deve fazer uma compensação, deve pagar uma compensação. E o seu Hajj é válido. O seu Hajj é válido. Se a pessoa deixar intencionalmente uma dessas práticas obrigatórias que mencionamos aqui, que são 7, quem deixar de propósito ou assim por esquecimento, o que deve fazer? Deve pagar uma compensação, deve pagar um dam. Mas o seu Hajj é válido, conforme consta através de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ele disse: aquele que esquecer algo dentre seus rituais ou abandoná-lo, o que a pessoa deve fazer? Que conserte através de uma compensação, chama-se dam. Significa deve degolar um animal, um carneiro. Deve degolar um carneiro. Estes
são os atos obrigatórios. Estas são as obrigações do Hajj, caros irmãos. Man nasiya min nusukihi shay'an aw tarakahu falyuriq daman. Wama siwa ma dhukira min al-a'mali fahuwa sunnah. O que não foi mencionado nos pilares, o que não foi mencionado, caros irmãos, nas obrigações, então temos que saber que o resto é sunnah. Wa min ahammi hadhihi sunan, e dentre os atos mais importantes daquilo que não foi mencionado, nos pilares e nas obrigações, dentre os atos mais importantes que fazem parte do sunnah são o banho, al-ightisalu lil-ihram, wat-tatayyub, wa lubsu thawbayn abyadayn. O banho ao intencionar o ihram. No momento em que nós estamos a fazer aquela intenção, é recomendável depois fazer, ou antes, fazer o banho, um banho especial, e depois fazer a intenção, e também a pessoa vestir 2 peças de roupa branca para os homens. Já explicamos que as mulheres, caros irmãos, fazem Hajj no seu vestuário normal, na sua roupa normal. Mas para os homens é recomendável, é sunnah, fazer a intenção depois de ter tomado um banho. Fazer um banho especial e depois fazer a sua intenção e vestir 2 peças de roupa de cor branca. Isto é sunnah. A intenção já dissemos que é pilar, mas há alguns detalhes que acompanham essa intenção. Isto aqui é sunnah, que é tomar banho antes e depois a pessoa deve vestir 2 peças de roupa branca. Isto é que é recomendável, é que é sunnah. Outra prática sunnah, outra prática recomendável é taqlimul adhafir wa akhdh sha'r al-'ana wal ibt wa qass ash-sharib wa ma yalzam akhdhuhu. Cortar as unhas, remover os pelos púbicos e das axilas, cortar os bigodes e aquilo que necessita remover. Significa, antes a pessoa sabe que depois de eu fazer a intenção, sou proibido de cortar as unhas, sou proibido de perfumar a minha roupa, sou proibido de cortar qualquer tipo de cabelo. A pessoa deve se prevenir, deve se precaver, antecipar isso. Antes de a pessoa fazer a intenção, tem que cortar as unhas, deve se perfumar, não perfumar a roupa, ou aquelas 2 peças de pano, deve perfumar o corpo. Que é a recomendação é perfumar o corpo. A pessoa remover os cabelos púbicos, os cabelos das axilas, aquilo que é necessário a sua remoção. É sunnah. Porque depois disso nem pode cortar cabelo, nem deve, só deve tomar banho, nem deve aplicar o perfume. Temos a outra prática recomendável, tawaful qudum lil mufrid wal qarin. A pessoa realizar o tawaf al qudum, tawaf de chegada. Temos tawaf de chegada, chama-se tawaful qudum. Quando logo a pessoa entra em Meca, deve fazer um tawaf chamado tawaful qudum, de chegada, de boas-vindas. Temos tawaf al qudum, depois temos tawaf al-ifada, depois temos tawaf al-wada, de despedida. Tawaf al-qudum é sunnah, esse de chegada. Tawaf al-ifada, que é de ziara ou fard, é pilar. Tawaf al-wada, de despedida, é obrigatório, exceto para a mulher que está no período menstrual ou que está no período pós-parto. Temos esse tawaf al-qudum. Esse tawaf al-qudum é para aquele que pretende fazer um tipo de hajj chamado al-ifrad, ou aquele hajj chamado
al-Qiran. Ifrad e Qiran é para quem quer fazer Ifrad ou Qiran, é Sunnah, logo que entrar em Meca, antes de realizar outros tipos, os rituais de Hajj, começar com Tawaf al-Qudum. Para aquele que é Mutamatti', sempre vai fazer Tawaf, porque tem que primeiro fazer o Umrah. Temos outra prática, Sunnah al-Ramlu fi thalathati al-ashwat al-ula min Tawaf al-Qudum. Para quem está a fazer já Tawaf de chegada, de boas-vindas, é recomendável caminhar rápido no Tawaf al-Qudum. É recomendável caminhar rápido com passos curtos. Isso em árabe chama-se Raml. Nas primeiras 3 voltas de Tawaf al-Qudum. Nas primeiras 3 voltas de Tawaf al-Qudum, são 7. Nas primeiras 3 voltas de Tawaf al-Qudum, é recomendável fazer um pouco, caminhar rápido e com passos curtos. Isto é Sunnah. Temos isto somente no Tawaf al-Qudum. Noutros tipos de Tawaf, não. Temos al-Ittiba' fi Tawaf al-Qudum. وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. Junção, temos aqui, esta é a quinta, al-Ittiba'. O que é Ittiba'? Ittiba' no Tawaf al-Qudum. Existem práticas para quem está a fazer Tawaf al-Qudum, que é Sunnah dentro do Tawaf al-Qudum fazer. O primeiro é, nas primeiras 3 voltas, a pessoa apressar, fazer rápido, com passos curtos. E também a segunda é fazer al-Ittiba'. Ittiba' que consiste em deixar o ombro direito descoberto, lançando as 2 pontas do tecido sobre o ombro esquerdo. Isto é que se chama al-Ittiba'. Deixar o ombro direito descoberto, destapado, lançando as 2 pontas do tecido sobre o ombro esquerdo. Esta que é a prática al-Ittiba'. Temos a outra prática Sunnah, al-Mabitu bimina laylata Arafa. Al-Mabitu bimina laylata Arafa. Pernoitar no Mina na noite de Arafa. Pernoitar em Mina no dia 8, neste caso. A pessoa chega em Mina no dia 8 e dorme lá em Mina. Já no dia 9 é que vai sair de Mina para Arafa. Então é Sunnah para quem vai fazer a Hajj, pernoitar no Mina no dia 8, quer dizer, a noite do dia 9. A noite do dia 9, a pessoa deve passar em Mina. Al-Mabitu bimina laylata Arafa. At-talbiyatu min haythu al-ihram ila rami jamaratil aqaba. Pronunciar o talbiya a partir do momento que intencionar o ihram, ou que fazer o niya, até ao apedrejar no Jamaratul Aqaba. Logo que a pessoa intenciona naquele lugar para fazer Hajj, a pessoa deve fazer talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik Allahumma innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Este talbiya deve continuar até no dia que a pessoa vai apedrejar o Jamaratul Aqaba. Havemos de esclarecer, inshallah, o que é isso Jamaratul Aqaba. Número 8. Al-Jam'u bayna al-Maghrib wal-Isha bi Muzdalifa taqdiman. É Sunnah, quando chegar em Muzdalifa, juntar Maghrib e Isha, fazer na hora de Maghrib.
Maghrib e Isha, fazer na hora de Maghrib. Depois de sair no Arafa, neste caso, vai para Muzdalifa. Então, é sunnah, logo que chegar em Muzdalifa, porque a pessoa chega depois de Maghrib, deve fazer o Salatul Maghrib logo e juntar com Isha na hora de Maghrib. Jamo Taqdim. E junção das orações de Maghrib e Isha antecipadamente no Muzdalifa. E temos al-wuquf bi Muzdalifa inda al-mash'ar al-haram min al-fajr ila al-shuruq in tayassara wa illa fa Muzdalifatu kulluha mawqif. A pessoa é sunna paragem no Muzdalifa diante dos monumentos sagrados, al-mash'ar al-haram, diante dos monumentos sagrados deste o horário de al-fajr até o nascer do sol. Para quem dormiu ou pernoitou em Muzdalifa, nós já dissemos que Muzdalifa pode sair depois de meia-noite. Depois de meia, nunca sair de Muzdalifa antes. Mas o sunnah é sempre sair depois do pôr do sol. O sunnah é sair depois do pôr do sol. Então, depois da pessoa fazer o Salatul Fajr no Muzdalifa, é sunnah parar diante dos monumentos sagrados, desde o horário do Al-Fajr até o nascer do sol. Isso, se possível. Parar nos monumentos sagrados. Se não for possível parar nos monumentos sagrados, a área toda de Muzdalifa é local de paragem. Pode parar em qualquer área no Muzdalifa. Estas são as obrigações, vimos pilares, obrigações e sunnatis do Hajj. Pilares, obrigações e sunnatis de Hajj. Terminamos por aqui com a promessa de, inshallah, voltarmos na próxima aula. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو عذب من الكلم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في